Seja muito bem-vindo no meu canal Pode Talento, o canal que reconhece o seu talento. E hoje é um dia muito especial para mim, é a terceira entrevista do dia e eu estou entrevistando pessoas assim muito bacanas que realmente Deus ele conecta pessoas. Quando eu iniciei o projeto do Pode Talento, eu quis trazer pessoas que tivessem voz e vão deixar um legado aqui. A gente não sabe, né, até quando que a gente vai viver, mas eu quero deixar aqui uma experiência de vida, uma experiência de comportamento, uma experiência de mudança de vida, né? Nós passamos por alguns momentos difíceis, aí caímos, mas nos levantamos. Então o Pode Talento é para você que está assistindo aí se espelhar, se incentivar na vida das pessoas que estão deixando aqui o seu legado. E hoje eu estou recebendo aqui a professora Raquel França. Estou muito feliz porque eu amo a área da educação. Recentemente eu saí da área da educação faz muito pouco tempo e foi uma surpresa para mim saber que ela é dessa área. Ela é empresária da educação há mais de 18 anos. E ela é lá de Minas, gente, mineiro, vocês sabem tanto que eu amo vocês, ai, saudade de vocês, Lagoa da Prata, Arcos, Formigas e mineira e diretora de uma faculdade. Então seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar, eu te fiz esse convite, acho que um mês passado, né? Isso que eu fui no evento lá, que eu conheci a rainha do crédito. Sim. E aí eu fiz o convite para você estar aqui no Pode Talento. E assim, hoje vocês estão encerrando o meu trabalho aqui no Pode Talento, nessa primeira... Como que eu posso colocar, assim... Temporada. Primeira temporada, vou colocar. Nossa primeira temporada, que são histórias Sim. que inspiram. Então eu quis trazer Sim. pessoas aqui que tinham histórias, que têm histórias de vida, que tiveram os seus altos e baixos, mas estão já no alto, levantando as mãos, né, para ajudar outras pessoas, levando essas outras pessoas até o topo. O topo da outra pessoa talvez não seja o seu topo e assim vai, porque cada um tem um topo. Mas a gente consegue conduzir as pessoas ao topo, a uma vida melhor do que ela está passando. Sim. Então seja muito bem-vinda. E a sua fala aqui hoje vai ser sobre inteligência emocional, né? Isso inteligência mesmo. Espiritual. Isso. E sobre... E cognitiva. As inteligências de uma forma múltiplas. Então fique super à vontade, o palco é todo seu, eu quero que você se apresente, fale sobre você, quem é Raquel, e aí a gente já vai entrar nesse papo dos QIs da vida. Tá certo. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É prazeroso discutirmos e, mais do que isso, compartilharmos conhecimento. Então eu vejo que essa sua missão é maravilhosa. Desde já estou honrada pelo convite, parabéns, e já estou ansiosa pela segunda temporada, tá? Já me coloque lá na sua agenda. Até eu tô ansiosa, quando que vai acontecer? E vai acontecer, meu Deus? É vocês que vão votar, gente. Eu já vou até abrir aqui o que eu vou fazer. Eu vou, quando nós terminarmos o canal, eu vou fazer uma votação. Vocês que mais forem votadas vão voltar para a segunda temporada. Agora, como vai ser, o que vai ser, é o público que vai escolher. Então vai estar lá uma enquete em breve. Só não sei quando, tá? Mas vai estar. Bora lá segunda então, temporada. Caprichar nesse episódio. Vamos. Professora Raquel, vamos falar da área da educação. Sim. Olha que eu sou super apaixonada. Sim. Recentemente eu já trabalhei em 2 editoras, cuidando dessa parte de educação, apresentando o projeto do PNLD, que é o livro didático. E foi uma área que eu me arrependi de não ter conhecido antes. Porque eu fui conhecer num momento bem difícil da minha vida, Sim. que eu precisava de uma recolocação, foi na época do divórcio, e eu precisava de uma recolocação rápida, prática, e que eu conseguia conciliar a minha vida com o meu filho. Então a área da educação me proporcionou isso, porque eu visitava as escolas, apresentava o livro didático e tinha um horário muito bom, que era bem cedo que Sim. iniciava, né? Pra quem não sabe, os diretores estão na escola às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, recebe os alunos. Às vezes até antes. Então é uma área que eu me apaixonei. E eu, como mãe, não tinha o conhecimento dessa área da educação, eu nem sabia do programa PNLD. Nós não participamos muito da vida dos nossos filhos na escola, não participamos das políticas públicas, a gente não participa da nossa política, a gente não participa do que acontece no nosso estado, do que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, nem na nossa casa. Uma negligência nossa. Foi o que eu me senti, sabe? Eu falei assim, nossa, infelizmente a educação pública ela é muito boa, Sim. só que a gente deixou ela defasada porque a gente não participa. Eu amei trabalhar nas 2 editoras, eu amei trabalhar no PNLD, foi assim... um aprendizado muito maior do que eu ter sido aluna da escola.
porque eu aprendi muito mais sobre os livros, sobre a didática, como que faz, as editoras, como que escolhe. Eu nem sabia como que era feito aquilo. E eu acredito que muitas mães não têm esse conhecimento, não buscam esse conhecimento. Vamos falar um pouco aí de escola, de educação. O que você faz hoje nesse mundo da educação? Você vi aqui que você é diretora, né? É de uma faculdade já, né? Já passou do colégio público. Isso. Hoje eu trabalho com educação superior. Na verdade, há 18 anos nós estamos aí. E tudo começou quando eu estava fazendo faculdade na minha cidade, fiz administração de empresas, e a minha prima foi trabalhar com educação à distância, que há 18 anos era um tabu, né? Todo mundo ainda não conhecia, imaginava-se que a educação à distância era comprar um diploma, né, pela internet, e eu fui conhecer esse projeto que ela estava trazendo em Juiz de Fora e me apaixonei. Eu vi que ali estava o futuro da educação. Por quê? A pandemia, né, veio comprovar isso. Como que nós aceleramos o processo utilizando as ferramentas da tecnologia, da internet, durante a pandemia. E eu comecei isso há 18 anos. Então você imagina, foi uma grande experiência ao longo desses anos. E hoje nós temos várias unidades, não só em Juiz de Fora, mas também em Minas Gerais, Barbacena, Santos Dumont, Bicas, Maripá, são várias cidades ali, onde nós trabalhamos com 3 bandeiras de educação superior, são conhecidas aqui em São Paulo, e trabalhamos também com ensino médio, cursos técnicos. Então assim, tem uma gama aí de produtos, de cursos, de não só graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e é apaixonante trabalhar nessa área. A área da educação, eu senti mesmo essa paixão, eu senti a falta de, no tempo, eu fiz 3 cursos superiores, e eu falei, poxa vida, eu lembro que eu prestei magistério, Isso, antigamente era magistério. E eu não passei, eu lembro como se fosse, e eu falei assim, nossa, por que eu não fui, né, já que eu errei na escolha de faculdade, né, por que eu não errei de ter feito a área da educação? Porque depois que eu fui atuar, eu falei, nossa, que pena que eu não tenho nenhuma formação que me complemente ali, né? Mas esse tabu você pode estar quebrando porque hoje você educa de alguma forma. Sim. Quando você transmite o seu conhecimento, você se torna um educador, né? Então, às vezes, não só ligado diretamente ao ensino. A pedagogia, né? Isso, mas você hoje também transmite aí o seu conhecimento dentro das profissões que você escolheu. Eu estou fazendo agora, recentemente, eu iniciei um MBA para poder ter horas, né? Para poder ter especialização para ministrar aula até nesse próprio MBA, que é da IBPOS, que é online também, e que o dono da escola que me deu ainda falou assim, não, futuramente vai ser nossa professora aqui, vai dar aula na graduação. Porque realmente nasceu, você falou da paixão, e é verdade, nasce uma paixão que parece que você nasceu para aquilo, é um negócio muito legal. É um filho. E falando de paixão, assim, aqui eu vi que você é pesquisadora de inteligência, né? Isso. E é de inteligência humana, que engloba várias áreas, né, dessa inteligência. A gente vai lá da emocional, da espiritual, aqui a gente tava brincando nos bastidores do QI, eu brinquei que QI é quem indica. Fala um pouco dessas inteligências, de cada uma delas. Bom, tudo começou, né, com esse contato aí permanente com os alunos, com o desenvolver das avaliações, né? E sempre as metodologias, elas ainda são muito engessadas, né? Ou você tem um currículo, né, sim, a prova, né, objetiva, as disciplinas, e foi se criando aí um estigma ao longo dos anos, né? Inclusive os testes de QI por muitos anos ditavam quem era mais ou menos inteligente, né, do que o outro. E as universidades, elas mantiveram aí até há pouco tempo atrás esse padrão de avaliação. E lidando ali com a educação, eu comecei a perceber que como avaliar um indivíduo, tá, que é individual, ou seja, na sua individualidade, de uma forma comum a todos. Eu comecei a entender que a gente precisava avaliar cada aluno dentro das suas habilidades. Hoje eu tenho lá
alunos que têm uma facilidade de comunicação, assim como é o seu caso. A gente vê como você tem essa habilidade na comunicação. Mas eu quero até te perguntar se na sua época de colégio você às vezes se sentia não tão inteligente por ter alguma questão de matemática ou uma questão de física. Isso em algum momento passou pela sua mente? Vamos trocar os papéis aqui agora. Eu tive todos os momentos. Eu tenho uma inteligência múltipla. Minha primeira faculdade foi contábeis, só que eu sempre tive a paixão e sempre fui muito comunicativa, até demais. Ao ponto de tomar bronca mesmo, receber bilhetinho, olha, sua filha fala demais. E ser diagnosticada como uma pessoa hiperativa, uma criança hiperativa. Na família, na educação, a minha mãe falava, as pessoas chegavam em casa, a minha mãe falava, vai André pro colo de alguém. Então, a menina, se fecha, não seja assim, vai limpar o seu quarto, sempre aquela coisa assim, mas é o cuidado realmente, porque é uma menina, né? E na cabeça das pessoas é uma menina muito solta, qualquer um pode pegar, porque realmente, infelizmente, tem um sequestro, né? Qualquer um leva a Andréia. Lembra de uma novela que a menina viajou para os Estados Unidos? Foi da Rede Globo. Ela atravessou, ela saiu do Brasil para os Estados Unidos, ela pelo Rio, eu não vou lembrar agora o nome da novela. Minha mãe falou assim, Andréia vai ter sucesso. Andréia. Então, assim, a minha mãe sempre teve muito medo, porque eu sempre fui bem solta, bem comunicativa. Isso não era bem visto na minha infância. Entendi. E aí eu tinha a língua presa e eu trocava o P pelo B. Então, ao mesmo tempo que eu amava a comunicação, eu escrevia muito errado. E eu falava errado. Tanto que o meu apelido era Cebolinha em casa. E aí tinha aquelas brincadeiras, né? Ela quer ser. Eu falava que eu era Fátima Bernardes, eu brincava, pegava assim, eu pegava as folhas, não sei se você lembra, mas no jornal eles faziam assim, eu imitava eles, boa noite. Eu treinava todo dia aquele boa noite. E aí eu fazia direitinho com a cabeça, assim. Ou seja, você já tinha uma habilidade de comunicação nata, Já, né? Só que não era vista isso. Na sua pergunta, isso não era visto. Isso era visto como uma pessoa hiperativa. Entendi. Mas não, na verdade, já era uma habilidade de comunicação que você trazia nata e que nós, sim, todos nós nascemos com um ou vários tipos de inteligência. Né? Nós falamos aqui, né, do QI, do teste de QI. Ele surgiu no início do século XIX na Europa, precisamente ali na França, porque o governo francês ele estava preocupado com o ensino das crianças que tinham algum tipo de deficiência, né, assim, de aprendizado. Então ele chamou 2 psicólogos e pediu para que eles desenvolvessem ali uns testes para saber em que nível essas crianças estavam das suas habilidades. E daí começaram a surgir os primeiros testes de quociente intelectual, que era para medir a forma ali de aprendizagem daquelas crianças, mas que rapidamente ele espalhou na Europa, espalhou no mundo, nos Estados Unidos, inclusive na Segunda Guerra Mundial. É bem curioso isso. Os quartéis, os militares, eles eram testados, as suas habilidades através dos testes de QI, e foi amplamente divulgado. Só que por muito tempo, e até em gerações agora, há 30 anos ainda atrás, era muito usado isso. Só que na década de 80, por volta de 1986, um psicólogo americano falou, não, peraí, não tem como. Existem pessoas com diversos tipos de habilidade, e por que não inteligências? E aí surgiu um livro, esse psicólogo se chama Howard Gardner, ele escreveu um livro mediante essa pesquisa que se chama Inteligência Múltipla, ou Múltiplas Inteligências, que daí, hoje, com esse conhecimento, e é recente, né, porque se você olhar 86, nós estamos falando de menos de 30 anos, né? As pessoas começaram então a entender que sim, todos nós temos habilidades e inteligências diferentes. E aí começaram a observar essas crianças, que a gente até fala crianças prodígio, né? Com 5 anos ela nasce, tá tocando uma bateria absurdamente, como se tivesse aprendido aquilo desde sempre, e só tem 4, 5 anos. Porque ela já nasce com esse dom. Então, nós tivemos aí esse olhar diferenciado que sim, você na sua infância já tinha essa habilidade de comunicação nata e hoje você está trilhando, e eu te falo que você está só no início,
porque você é muito jovem e você ainda vai conquistar muita coisa com esse dom, aperfeiçoando esse dom. Amiga, eu não sou tão jovem não, ó, nasci em 80. Não precisa, né? Mas eu tô te vendo, você tá linda, tá jovem, você ainda tem muitos anos aí para contribuir. E daí vieram, ó, a inteligência musical, né? Como eu falei, essa habilidade de uma criança. Inteligência linguística, que é o que você tem de sobra, que é a comunicação. Aí vem inteligência espacial. Gente, eu chamo um arquiteto às vezes lá na faculdade ou na minha casa, em algum lugar, eu não tô vendo nada naquele lugar aberto, ele já começa. Aqui a gente vai fazer isso, vamos colocar aquilo. Isso é uma inteligência e ele explorou essa inteligência. Então, o que hoje nós temos buscado fazer dentro da educação? Entender o perfil daquele indivíduo. Realmente estimular. Respeitando essas inteligências. Isso, porque muitas das vezes, eu falo por mim, quantas vezes eu achava que eu tinha que ficar excelente em matemática, sendo que minhas habilidades eram outras. E quanto tempo eu perdi querendo ser, e o máximo que eu conseguiria estar na média. Não de ter um conhecimento, né, que é necessário, que a gente precisa ter no dia a dia, mas é você observar em quem você é bom hoje. Sabe como que você descobre isso? As pessoas vão dizer isso. Eu estou falando com você hoje, você tem uma inteligência nata, comunicadora, é linguística, e você nasceu com isso. E você vai muito longe com isso. Você vai muito longe. Por quê? Porque agora você vai focar naquilo que você é boa. Não foca naquilo que você... Você quer ver uma experiência? Eu tenho 18 anos de empresa. Eu tenho hoje mais ou menos uns 60 funcionários, colaboradores. Eu achava que por ter feito administração de empresa eu era gestora. E eu estava ali e quebrando a cabeça, até que eu entendi que não, eu era empreendedora. O meu perfil era abrir novos negócios, conexões de pessoas, buscar novas parcerias. E aí, o que eu fiz? Quando eu entendi isso, e tem poucos anos, contratei um gestor. Uau! Entende? Então, é a gente se conhecer. Você que está nos ouvindo hoje, você é sim uma pessoa extremamente inteligente. Talvez você ainda não descobriu qual é o seu ponto forte, mas você tem. E quer saber como? Pergunte seus amigos, pergunte seus familiares, quem convive com você. Pergunte o que você acha que eu me daria bem fazendo. Pode escutar, porque a gente expressa sem saber, às vezes, as pessoas que convivem conosco conseguem enxergar. Você tocou num assunto que é de extrema importância. Pergunte para os seus amigos, tá bom? Aí, 10 amigos vai falar, não, você é maravilhoso como técnico de informática. Um exemplo. Sim. E se ele não tiver inteligência emocional para aceitar aquilo e ele se sabotar e achar que aquele amigo não está querendo que ele se desenvolva? Pois é. Então, nós vamos falar um pouquinho aí do pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, né? Que também é americano. E ele, estudando comportamentos empresariais, e ele é jornalista também, ele começou a questionar um indivíduo extremamente inteligente, com habilidades aí e cognitivas altas, ele consegue entrar numa grande empresa e ascender ali, atingir, né, um cargo alto. Mas se ele não tiver uma inteligência emocional bem trabalhada, ele não consegue se manter. Então você pode ter um currículo bom, mas você só vai se manter naquele local e crescer se você tiver habilidades emocionais. E uma das maiores habilidades emocional é o autoconhecimento. Temos que buscar diariamente o autoconhecimento. Eu preciso saber o meu real desejo. Eu não posso fazer para agradar alguém. Eu não posso escolher uma profissão porque ela vai me render mais dinheiro. Eu tenho que escolher fazer o que eu gosto de fazer. Porque quando eu gosto de fazer o que eu já tenho habilidade para fazer, o céu é o limite. Na verdade, nem o céu é o limite. Não tem limite, né? Não tem limite. Hoje está muito em alta você ser, né, criador de conteúdo, você Sim. ser influencer. Sim. Eu sinto até um pouco, eu falo sobre talentos, né? Tem o pós-talento. E eu fico com um pouco de pena com essa sociedade que acredita que todo mundo precisa falar bem, que todo mundo precisa gravar vídeos bem, que todo mundo precisa gravar stories todos os dias, ou precisa ter um produto na internet, precisa estar, se não estiver, vai literalmente morrer de fome, porque essa é a impressão que se passa ali. Eu falei o talento verdadeiro dessa pessoa. Foi um dos motivos de nascer o Pós-Talento?
E algumas pessoas que vêm falar, Déia, eu não sei se é pra mim o Pod Talento, porque você fala tão bem. Eu falei assim, mas aí não vai falar sobre a minha pessoa, vai falar sobre a sua pessoa. Sim. E dentro do seu talento, você tem algo pra falar. Com certeza. Não no formato que colocaram. Você tem que chegar lá e arrasar, ser mega blaster. Não, mas dentro do seu conhecimento você tem um talento sim, você pode falar assim. E aí as pessoas querem moldar, né, modelar todas essas pessoas, tudo isso que o digital está trazendo. E que é uma grande, que pra mim é um avanço, o digital, a tecnologia é um avanço maravilhoso, mas também eu me preocupo com a inteligência emocional, porque quando cair a ficha, né, vamos falar bem no popular, quando a pessoa entender que ela está fazendo algo que não faz sentido para ela, o que ela vai precisar, onde ela vai se segurar? Pois é. E por isso que a primeira coisa que eu diria necessário antes de você ir para o meio digital, viva o offline. Você não sustenta nada que não seja a sua essência. Não adianta você ir para as redes para falar de desenvolva seu talento se você não vive isso. Não adianta você querer vender um produto que está dando certo, que o outro está fazendo, se realmente não é essa a sua paixão, não é isso que te move. Então, a primeira coisa que eu diria, esse autoconhecimento te traz isso. E outra coisa, você ter um foco, ter um objetivo claro de vida. Né? E que nós vamos falar um pouquinho aqui da inteligência espiritual, ela nos leva a entender o que é o nosso objetivo de vida, realmente. O tão famoso, né, propósito de vida, qual que é. Mas assim, dentro das habilidades aí da inteligência emocional, eu preciso saber o que eu quero, o que eu sou, eu preciso ter empatia com o próximo, eu preciso respeitar a opinião alheia, eu preciso respeitar o local que eu estou inserido, né? Eu preciso respeitar o desejo do outro, isso é uma habilidade, porque quantos divórcios, quantos problemas com colegas de trabalho, porque você não respeita o espaço do outro, você não tem empatia em relação ao problema do outro. Né? Então, assim, é importante desenvolvermos aí as nossas habilidades emocionais, como esse autoconhecimento, a empatia, você ter um olhar, assim, de um todo, se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro, né? E, importante também, habilidade social, desenvolver, saber lidar com as pessoas, porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas nos entendam, né? Mas a gente não quer entender o posicionamento do outro. Então, você estar apto a desenvolver aí as suas habilidades emocionais também. Hoje você atua como mentora, você só está como diretora na faculdade. O que você faz hoje com esse seu conhecimento para ajudar o outro? Rapidamente, o que eu quero te falar que eu comecei a trabalhar aos 12 anos, né? Fui guarda-mirim na minha cidade, estudava à noite e aos 20 e poucos fui trabalhar com educação à distância e estou até hoje há cerca de 18 anos. Mas há 2 anos atrás estava indo tudo muito bem, gerenciando algumas empresas, abrindo outras faculdades. Hoje eu tenho uma faculdade presencial e tenho parceria com outras. Então, financeiramente estava indo tudo bem e etc e tal, criando minha filha, eu já era divorciada há alguns anos. Conheci uma pessoa, apaixonei pela pessoa, vou reconstruir minha vida, né? E sentimentalmente falando, vamos abrir novos negócios juntos, também era da área da educação, um empresário. Até que noiva, quase casando, eu descubro uma traição, vou no fundo do poço, separo ali a sociedade que a gente tinha montado. E tive assim uma grande decepção, porque eu tinha depositado nele a minha felicidade, no sentido, agora vai dar certo, né? Porque a gente que passa por um divórcio fica meio que desacreditado do relacionamento, né? Da vida amorosa. Eu tive uma dor tão grande com tudo que aconteceu, que eu falei assim, não, peraí, a vida não é só nascer, crescer, casar, ter filhos, envelhecer, conquistar o que você pretende, uma casa, um carro, viajar e morrer. Tem algo mais. E foi numa grande dor que eu comecei a me conectar com a inteligência espiritual. Então, por isso, eu estou nessa busca. Hoje eu falo que eu sou uma pesquisadora, respondendo a sua pergunta, eu já palestro em alguns lugares, levando para as pessoas o seguinte, que todos nós podemos chegar aonde nós quisermos. Porque tudo que a gente precisa realmente está dentro de nós.
a minha felicidade só depende de mim. A sua felicidade só depende de você. E aí eu fui entendendo o que me sustentou durante os anos, o que me fez viver altos e baixos, porque todos nós temos altos e baixos. E o que me tiraria daquele fundo do poço de estar desacreditando no outro, de ter perdido um negócio, de ter que começar um outro negócio, apesar de estar mantendo os meus. Eu entendi que tudo que eu precisava estava dentro de mim. E aí eu comecei a utilizar os conhecimentos que eu já tinha de anos de diretoria para abrir novos negócios em 2 anos e meio. Eu comecei a me amar mais, né? Eu saí de 120 quilos para 68. Uau! Fiz plásticas, me transformei. Comecei a me amar, comecei a usar a minha inteligência emocional e a descobrir que tudo que sustentava era inteligência espiritual. Tão pouco falada ainda, mas de uma importância ímpar. Por quê? Vou definir rapidamente aqui, só para você entender a diferença das 3. A inteligência intelectual é o que eu sei. A inteligência emocional é o que eu sinto. Mas a inteligência espiritual é o que eu sou. É a minha essência. Então, quem eu sou vai governar o que eu sei e o que eu sinto. Nada pode te tirar do foco quando você descobre que o seu eu, o seu interior, a sua inteligência espiritual está no governo, está no controle. E aí, independente de fé, independente de credo, né? Bom, eu particularmente acredito em Deus, acredito que existe, né, algo maior, sim, mas independente disso, seja qual for sua religião, sua fé, existe sim algo dentro de você que eu poderia chamar de a voz da consciência. Sim. Sabe aquela coisa que fala, não é por aqui, não, vai que você consegue, é por ali. E quando você não segue, você fala, devia ter seguido? Eu devia ter feito aquilo que eu estava sentindo. Silencie suas vozes. Talvez você hoje esteja num momento de definição, numa encruzilhada, num momento de escolhas. Silencie todas as vozes externas, silencie as suas vozes, silencie as suas preocupações, porque dentro de você tem uma voz, que é a inteligência espiritual, que está aqui para cumprir um propósito. E eu te provo que você é única para cumprir essa missão que você tem que cumprir. Sabe como? Me fala, se antes de você milhões de pessoas não nasceram? E milhões não vão nascer? Mas o seu DNA é único. Sim. A sua impressão digital é única. Ninguém vai ter o seu DNA, nem antes tiveram, nem no futuro terão. Porque você carrega um legado, você carrega algo que só você pode contribuir nessa geração. Então você não vai passar dessa geração sem descobrir isso. Então quando a vida te colocar num canto, quando eu fui para o canto, quando eu sofri essa grande dor, quando eu fiquei ali, e eu fiquei uns 3 meses chorando, e eu chorava, e eu ia para terapia, e eu falava, cara, eu não plantei isso, eu não mereço isso. Se você que está nos ouvindo hoje, está assistindo, você está vivendo uma situação que você está falando isso. Por que eu estou vivendo isso? É porque você está encontrando com a sua inteligência espiritual. Você não vai sair o mesmo dessa situação, você não vai sair a mesma pessoa desse momento, porque algo vai surgir que vai te dar um sentido maior, na verdade, vai te dar um sentido total que você está aqui. E aí eu descobri o meu sentido, eu descobri que eu estou aqui para levar as pessoas a entender que elas são inteligentes, sim, que elas têm muito a que contribuir e que elas precisam desenvolver a sua inteligência espiritual, porque como as outras, ela precisa ser desenvolvida e trabalhada. Então hoje eu estou numa busca, ou consultando vários pesquisadores, porque desde 98 tem uma física e filósofa americana que trouxe pela primeira vez a literatura sobre inteligência espiritual, junto com um neurocientista. Por quê? Começaram-se a descobrir que dentro do nosso cérebro existe uma parte no cérebro onde frequências dos nossos neurônios são ativadas quando a gente está em encontro com alguma coisa muito difícil. Quando você enfrenta uma doença, enfrenta um luto ou enfrenta uma perda, então é ativado ali aquele ponto que eles hoje
já científico isso, tá? Onde neurocientistas já denominaram como o chamado ponto de Deus, ou seja, como se fosse um ponto onde é ativado quando você enfrenta uma grande dor. E daí você não sai igual, você se ressignifica. Por isso que muitas pessoas, você já deve ter ouvido histórias, cara, quando eu perdi tudo, eu comecei uma história que mudou a minha vida. É por isso, essa pessoa ela encontrou a sua inteligência espiritual, ela se identificou naquele momento, começou a ouvir essa voz que estava sempre ali dentro da gente, mas que por tanto conhecimento intelectual, por tantas decisões emocionais, por tantas portas que foram se desenhando, a gente não seguiu aquele caminho que estava o tempo inteiro ali. Eu super concordo com tudo isso. Eu sou treinadora de inteligência emocional. Eu ministro alguns treinamentos e eu já fiz parte de obra de instituição religiosa, que eu também sou apaixonada, e eu observei uma diferença de quando a pessoa está em um evento de inteligência emocional, quando a gente aplica ali a PNL, faz algumas coisas com ela, a diferença da pessoa que entra e da pessoa que sai. E ao mesmo tempo no culto também, quando ela faz uma oração com muita fé, com muita força ali. Só que ela faz, qual que é a diferença entre os dois? Na inteligência emocional, ela passa ali 3 dias, né, de imersão, ela paga, ela investe um valor e ela abre o coração ali de uma forma até um pouco mais do que dentro de um templo. E no templo ela tem aquele preconceito, eu vou orar, tem uma pessoa do meu lado, aquela pessoa ali, ou o padre, ou o pastor, aonde ela estiver, já me conhece, eu não quero que ele saiba que eu tô no fundo do poço. Né? Tem aquele Você não quer ser vulnerável, né? Isso. E hoje o forte é ser vulnerável. É ser vulnerável. E aí, já né, quando ele vai buscar a inteligência emocional, ele já se abre mais, que ele não conhece ninguém, ele vai dizer bem que ele não tem nada a perder aqui. Então ele se entrega mais. E ele sai diferente. E aí eu fico pensando, né, por que não liga, né? Essas duas coisas. Porque as duas fazem muito bem. Só que uma faz só em um formato quando ele está distante. Só que a gente precisa. Né? Eu acredito muito em Deus. Então, e eu fui obreira por muitos anos. Eu deixei a obra, mas eu não deixei o amor de servir. E aí eu vejo a gente buscando isso na inteligência emocional, que para mim é de extrema importância, mas linkar as duas coisas. E a pessoa não consegue, né? É muito difícil você encontrar um líder, um CEO que realmente a sua fala ela é muito pertinente. Hoje a gente contrata pessoas pelas suas habilidades e demite elas, infelizmente, porque né, ela não consegue ali seguir na sua inteligência emocional ali, ela não consegue. É o que falta em grandes CEOs. E a gente não está falando nem da linha do chão de fábrica, a gente está falando do tático, da gestão da empresa, né? A gente não está nem falando do operacional. O operacional ainda é pior. A gente está falando do tático. Do estratégico da empresa. Ele tem que ser estrategista ali, né? E a inteligência emocional fica a desejar, né? E hoje você pesquisa tudo sobre isso, você também tem essa fé em Deus. E como que você atua? Você atua dentro da sua empresa, dentro da faculdade? Como que você hoje... Se alguém fala assim, olha, eu tô perdida. Eu ouvi ali uma fala dela e eu preciso... O que você faz? Como que a pessoa pode te conversar com você, se abrir? Sim, hoje nós temos um projeto lá na minha cidade que se chama Universidade Movimento, que nós abrimos a universidade para receber empresas, principalmente líderes de RH, né, preocupados com a saúde mental, emocional dos colaboradores. Então nós abrimos lá para que eles vão até lá, recebam orientações, tenham palestras. Nós também fazemos essa educação das empresas. E existe um trabalho começando agora no meu Instagram, né, que é Raquel.francooficial, onde semanalmente a gente faz lives, traz profissionais da saúde mental, discute, né, ali. Temos um grupo também onde nós encontramos, né, mensalmente para estar debatendo, porque eu acredito muito que o conhecimento ele está espalhado. Né? Então, quando você se reúne, você consegue ali transformar todas as falas num conhecimento que um auxilia o outro. Né? Cada um utilizando seu talento. Cada um utilizando seu talento. E hoje, só para te falar aqui, eu estou numa leitura bem interessante, que é as 21 habilidades da inteligência espiritual,
que é o próximo passo além da inteligência emocional. Ah, que legal. Bem interessante, né? Que resumindo, né, tudo isso, a inteligência espiritual ela seria a capacidade, tá, de você unir sabedoria, está aqui, eu acabei de anotar, sabedoria e compaixão, ou seja, uma pessoa que desenvolve a sabedoria unida à compaixão pelo próximo, ela consegue manter a paz em qualquer situação, tanto interna quanto externa. Então esse seria assim, um princípio básico inicial da inteligência espiritual. Se você desenvolver a sabedoria, a busca do conhecimento, essa busca contínua do aprendizado e ter compaixão com aquele que está em diferentes estágios que o seu, você vai conseguir manter a paz, independente do que fizerem com você, do meio externo. Então seria assim, uma forma de um autocontrole muito grande, que só quando você entende quem você é, né? Quando você tem bem claro o seu objetivo de vida, o porquê você está aqui, que você tem uma missão, você tem um propósito e você consegue levar a vida de uma maneira bem leve, bem suave. Eu, graças a Deus, e a muitos mentores, amigos e colegas, né, até colegas nos ajudam, né, pessoas que passam pela nossa vida, consegui me encontrar, conseguir essa paz e ter esse equilíbrio. Estou com a minha voz bem silenciada e esperando a voz dele falar. A gente chegou aqui no momento mais especial para mim, que é o momento final, porque eu gosto de ouvir o que está no coração de vocês. Eu adoro, assim, a parte mais gostosa é quando eu peço para vocês mandarem aquela mensagem que sai do coração mesmo. Aquela que não foi anotada, não foi planejada. Sim. Aquilo que está ali dentro da alma. Qual que é o recado que você deixa, que é o seu legado mesmo, para quem estiver assistindo, quem for assistir. Está sendo gravado isso, né? Eles estão fazendo um encerramento aqui. Então, qual que é o legado que você deixa para quem for assistir a gente aqui? Vai lá, abre o coração. Bom, independente do que a vida lhe trouxer de obstáculo e de desafio, você escolhe o posicionamento frente a eles. O controle está com você, o controle está comigo. Podem fazer o que quiserem, pode te tirar tudo, mas não pode te tirar a sua decisão de escolha do que fazer com aquela situação. Eu escolho, podem me ofender, podem me atacar, podem fazer o que for, posso perder meu emprego, posso perder minha família, posso perder tudo. Mas o meu controle de decisão do que fazer frente àquela situação adversa está nas minhas mãos. Então desenvolva isso, desenvolva esse autocontrole, desenvolva, porque você está no controle da sua vida. Você está no controle da sua vida, ninguém mais. Isso aí. Quero te agradecer a participação, espero você e vamos ver, né, o que Deus tem planejado para a segunda temporada aí do Pode Talento, o que a gente vai falar. Vamos nos mantendo conectados. Sim, com certeza. Muito obrigada. Estamos conectados. E para você que ficou aqui com a gente até agora, espero que você tenha gostado. Segue lá a nossa professora e muito obrigada. Até o próximo Pode Talento.